Bem-vinda ao 36º dia do Caminho da Páscoa. 36 dias, 36 passinhos e já estamos digamos assim, na reta final. Se fosse uma corrida, seria aquela reta que você já vê o pórtico de chegada. Mas ainda temos muito para ver até lá. E eu acho que o dia de hoje é um dos dias mais importantes, o passinho mais importante de toda a caminhada. Toda a leitura ela é importante porque nos leva ao entendimento do que aconteceu e da importância desses acontecimentos. Mas o dia da crucificação, né, aquele momento onde Jesus é levado naquela cruz e morre, entrega a vida dele por nós, eu acho que é um dos dias mais crucial de toda a história. E vamos lá para o dia de hoje? Já sabe, né? Pegue sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, lápis, marca-texto, tudo o que você vai precisar para esse momento. E não perca nada do que Deus quer falar com você. A leitura de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versículos 26 ao 43. E começa assim. E, como conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que até Jesus precisou de ajuda. Muitas vezes estamos passando por problemas, coisas pesadas, né, de carregar na nossa vida, e a gente não quer incomodar o outro, não quer jogar sobre o outro um peso de um problema, de uma situação que eu estou passando. Mas nessa passagem a gente vê que nas maiores dificuldades, no momento mais difícil das nossas vidas, nós iremos sim precisar de ajuda. Esse sirineu, né, Simão, ele estava passando por ali. Ele não tinha acompanhado o julgamento, ele provavelmente não era um dos seguidores de Jesus e ele estava passando vindo do campo. E ele chega exatamente no momento que Jesus está passando pela frente dele, caindo, já não suportando o peso da cruz. Como a gente já disse ontem, não era a cruz dele, era uma cruz que era de um criminoso, cruz que era de um assassino muito maior que Jesus. E ele teve que carregar essa cruz. Então, nesse momento, ele precisou de ajuda. E os guardas foram, pegaram o primeiro que estava ali na frente e jogaram ali no meio para que ajudasse Jesus. Hoje, além das pessoas, né, que está à nossa volta, que podemos contar com a ajuda dela, a gente não pode esquecer que quem mais nos ajuda a carregar a nossa cruz é o próprio Jesus. E ele sabe da importância dessa ajuda porque ele passou por isso. O lado humano dele passou por isso. Ele estava machucado, ele estava com o corpo todo rasgado, sendo humilhado. E naquela situação, alguém foi colocado ali para ajudá-lo. Então, que a gente não tenha vergonha de pedir ajuda nos nossos momentos difíceis. Nós iremos sim precisar de ajuda. E que a gente encontre os sirineus, né, os simãos nas nossas vidas, para nos ajudar a carregar a nossa cruz e torná-la mais leve. E continua assim. Seguiam numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caia sobre nós, e aos oiteiros: Cubra-nos, porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Então, assim, aquela mesma multidão que estava clamando Jesus, foi a mesma multidão que pediu pela crucificação dele e que agora estava acompanhando até o Calvário, até onde ele seria colocado na cruz e morreria. Então, nem a gente acha que no momento de dificuldade as pessoas vão abandonar, né? Mas não obrigatoriamente elas estão lá para apoiar. Na queda, terá muitas pessoas em volta, mas não para ajudar, né? A gente viu aqui que a ajuda ele só recebeu de um, enquanto outros estavam ali
realmente por curiosidade. Então, quando a gente vê pessoas rodeadas de multidões, que a gente nem sempre coloca aquela pessoa como sendo aclamada, porque a gente está vendo aqui o próprio Jesus sendo levado por uma multidão que pediu a crucificação dele. E quando ele fala aqui sobre as mulheres que estavam lamentando, o lamento, né? Durante o Antigo Testamento a gente vê muito esse ritual de luto, de lamentação, que eles rasgam as roupas, se jogam, se prostram no chão. É todo um pranto realmente de lamentação para demonstrar a dor, o sofrimento que estão em relação àquela situação. E ele deixa aqui bem claro, né, que ele vai ficar bem, que ele sabe para quem ele está voltando, mas que elas chorem por elas mesmas, porque elas vão passar por situações difíceis após a ida dele e que os seus filhos também, né? Quando ele diz assim, as filhas de Jerusalém e por vós mesmas e por vossos filhos, ele não está falando só para aquela geração, ele está falando para todas as gerações que viriam após aquela situação, após aquele momento. E a gente sabe que quanto mais o tempo está passando, que as profecias estão se cumprindo, quando a gente vê lá, quando ele falou em Mateus, acho que foi Mateus 24, falando os sinais do fim do mundo, ele falando de guerra, rumores de guerras, fome, peste, o amor se esfriando, e que a gente olha à nossa volta, vê tudo isso se cumprindo, a gente sabe o que vai seguir, né, mais na frente, que haverá tempos difíceis. E por isso que ele está dizendo, vai chegar um momento que vocês vão pedir para que as montanhas caiam sobre vós, né, para vocês se esconderem de toda a opressão, de todo o problema que vai estar no mundo. Mas ele no final deixou uma promessa, né, aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, apesar de ele dizer que coisas ruins acontecerão, ele nos deixa uma promessa, ele nos deixa uma esperança muito grande, que nele nós seremos mais que vencedores. E ele fala aqui exatamente dos outros dois, né? Que como também a gente comentou ontem, era do bando de Barrabás. Barrabás era que era para estar ali naquele lugar dele. Barrabás era que ia ser crucificado junto com os malfeitores, junto com os dois ladrões. E continua assim. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas repartindo as vestes deles, lançaram sorte. Essa parte aqui que ele pede perdão, né? Ele não está pedindo perdão para os malfeitores, ele está pedindo perdão para toda aquela multidão, todos os que estavam presentes e participando daquela crucificação. E mais do que pelo que eles estavam fazendo, é por eles não terem o reconhecido como filho, não terem o reconhecido como o Messias. Então, eles estavam fazendo aquilo por não terem visto realmente quem ele era. Muitas vezes a gente passa por situações ou estamos em lugares onde Cristo nos é apresentado, mas por a gente ter a mente voltada para um outro Deus, digamos assim, porque aqueles conheciam o Deus de Israel, né? Os judeus conheciam o Deus de Israel e estavam esperando o Messias, mas eles tinham uma ideia de Messias diferente do que Jesus foi. Então, quando a realidade chocou com a ideia montada que eles tinham na cabeça, eles não souberam moldar a mente para o que estava apresentando na frente deles. E a gente passa algumas vezes por isso. A gente tem uma ideia tão fixa de quem Deus é, um Deus distante, um Deus que julga, um Deus que condena, que é muito difícil para a gente aceitar esse Deus que ama, esse Deus que perdoa, a misericórdia de Deus. Então, a gente se coloca numa prisão perpétua, uma vez que Deus já nos perdoou. E que a gente mude um pouco a nossa mentalidade, deixe Deus moldar a nossa mentalidade, que a gente não seja moldado pelas coisas do mundo, por frações do que a gente conhece de Deus, mas que a gente o busque na sua totalidade e que deixe que Ele molde a nossa mentalidade e o nosso coração.
E essa parte que diz que eles repartiram as vestes e lançaram a sorte, a gente já leu essa passagem, né? Num dos passinhos foi exatamente essa passagem que dizia que iam lançar, iam rasgar as vestes e lançar sorte sobre a veste dele. E continua assim. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou a outros e a si mesmo se salvem, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Então, tudo isso que a gente está vendo, de repartir as vestes, da zombaria, a gente viu em um dos passos. Se eu não me engano, foi no Salmo 22. Mas tudo isso aqui a gente já leu nessa caminhada. Então, quando a gente chega nesse momento, a gente vê profecias que foram ditas 1000 anos, 400 anos antes da vinda de Cristo. Então, não tinha como ser uma coincidência. É exatamente uma palavra de Deus se cumprindo séculos depois, milênio depois. E do mesmo jeito, a gente tem livros ainda na Bíblia, né? O Apocalipse é um dos livros que ele não se cumpriu ainda, ele está em cumprimento. Há quem diga que já os selos já começaram a ser abertos, há quem diga que ainda não. E o próprio Jesus diz, o tempo ninguém sabe, né? Só quem sabe é o Pai. Mas vai chegar a hora que a palavra de Deus vai se cumprir e a gente tem que estar preparado para isso. Então, essa caminhada toda, para a gente chegar nesse momento aqui, uma das coisas para fortalecer a nossa fé, que o que Deus fala, Ele cumpre. Pode demorar o tempo que for, o tempo que Ele achar necessário, mas que nenhuma da sua palavra, nenhuma dos seus ditos deixará de ser cumprido. E que quanto mais a gente conhecer a palavra, mais a gente vai conseguir nos preparar para esse tempo. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epífrase, com letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Então, o primeiro, como eu disse, um dos primeiros a reconhecer Jesus como rei dos judeus foi Pilatos. Pilatos foi quem mandou fazer essa placa, tanto em grego, romano e hebraico, para que todos que passassem por ali lessem, entendessem o que estava escrito. E ele não queria deixar ninguém desconhecido de quem estava ali. Então, apesar dele não ter tido a coragem de soltar Jesus, a coragem de absorver Jesus, porque ele pensou na necessidade dele de manter controlada aquela região, dele se tá bem com Roma, ainda assim ele colocou quem Jesus era na cruz. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Assim, a pessoa já estava ali, na cruz, ia morrer diante de Jesus e escolheu zombar dele, escolheu blasfemar ele. Enquanto o outro disse assim, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então, estavam duas pessoas na mesma situação. Um decidiu crer, um decidiu olhar para Jesus e dizer, esse foi injustamente condenado. Enquanto o outro escolheu ficar ainda na zombaria, na vida que ele tinha antes, carregando a maldade que ele tinha no coração. E só que aí continua, né? E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui mostra o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Aqueles dois homens estavam
em igualdade nas ações, nos atos, nas maldades, a vida deles tinham sido muito parecidas. Mas no último momento, um escolheu se render a Jesus e o outro não. Um pediu, um suplicou para que Jesus lembrasse dele e o outro não. E Jesus respondeu exatamente que naquele dia ainda, aquele que o reconheceu estaria com ele no paraíso. Então, muitas vezes a gente vem com aquela ideia, então é pecar, 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 se arrependeu e vai para o céu e Deus perdoa? O próprio Jesus disse que sim, né? E a maior dificuldade que a gente tem de aceitar isso é porque a gente quer julgar os outros pela nossa justiça. E a justiça de Deus é diferente da nossa, porque ela é cheia de misericórdia, como quando a nossa não. A gente é cheio da mão dura, de condenar, de pagar pelos atos, pagar pelos erros. Dificilmente a gente desculpa realmente, né, dá o perdão realmente de coração. Mas Jesus não, né? Deus não é assim. Deus, ele nos quer perto dele. Então, como cristão, como aquele que crê em Deus, que nós nos alegremos quando um pecador se arrepende. Porque Deus não olha o passado dele. Deus olha a partir do momento que ele reconheceu, que ele o aceitou, que ele se arrependeu e pediu perdão e que quis estar junto dele. Nós que olhamos o passado, mas Deus olha o presente e o futuro. As consequências, ele continuou recebendo do mesmo jeito. Não é porque ele reconheceu Jesus que ele foi retirado daquela cruz. Ele morreu crucificado ali, mas Jesus o levou para junto dele. Então, que a gente não olhe só o momento que a gente está vivendo agora, mas que a gente olhe também para um futuro que a gente tem ao lado de Jesus. Todos nós que não conhecemos Jesus de criança, de pequeno, até mesmo que conheceu e escolheu seguir por caminhos diferentes do dele, pecamos, fizemos coisas que o entristeceu, que o desagradou. Mas o principal é saber que o amor dele está aqui para nos resgatar e para nos levar de volta para ele. Então, que a gente hoje escolha o caminho que nos leva de volta para ele. E esse caminho passa exatamente por essa cruz. Por a gente aceitar que esse sacrifício de Jesus foi exatamente para nos salvar, para nos levar para perto dele, para nos absolver dos nossos pecados. Então, que amanhã a gente ainda vai continuar nessa parte da cruz. Mas que hoje você olhe para a misericórdia de Deus e veja onde ela precisa alcançar na sua vida. Em que momento você está precisando que Deus lhe absorva, sentir que Deus lhe absorveu de alguma coisa. E vá aos pés da cruz. Faça como esse ladrão, coloque aos pés da cruz e diz: Senhor, lembra-te de mim. Olhe para mim com a tua misericórdia e me perdoe. O Senhor nada fez para ir para aquela cruz. Eu sim tenho muito o que pagar pelos meus pecados, mas eu queria, Senhor, que o Senhor lembrasse de mim, me absorvesse desse meu pecado, dessa minha omissão, dessas minhas palavras duras, desse meu coração duro, do que você acha que Deus precisa chegar com a misericórdia dele hoje na sua vida. E pode ter certeza que ele vai lhe ouvir. Assim como Jesus fez com esse ladrão, ele vai fazer na sua vida. Não tem a menor dúvida disso. Porque ele não é um Deus só de uma vez. Ele é o Deus da eternidade. E uma vez que ele mostrou que faz, ele também pode replicar isso quantas e quantas e quantas vezes ele quiser. Então, que no dia de hoje você o busque e busque principalmente a misericórdia dele. Que Deus lhe abençoe imensamente e até amanhã.